No rescaldo do horrendo ataque antissemita ocorrido na Austrália, é importante lembrar o que se passou em Sydney poucos dias depois do ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro de 2023. Centenas de pessoas juntaram-se entoando os seguintes cânticos. Há quem alegue que os cânticos eram Gas the Jews, gazeiem os judeus. Outros afirmam ser Where's the Jews, onde estão os judeus. Em questão estava a ideia da comunidade judaica se concentrar junto à Ópera de Sydney para demonstrar o seu luto em relação aos ataques de 7 de outubro. Seja como for, estas imagens denotam um ódio visceral, mas as autoridades australianas claramente não levaram suficientemente a sério a concentração de centenas de homens com este tipo de comportamento. O governo australiano foi cobarde e a cobardia também mata quando, por exemplo, centenas de pessoas se julgam à vontade para irem para as ruas e demonstrarem o seu trogloditismo. Para os iludidos que julgam que Portugal está a salvo de algo do género, deixo algumas notas para reflexão. A Sinagoga do Porto foi vandalizada poucos dias depois do ataque de 7 de outubro. Para que se tenha noção da gravidade, um local de culto judeu a ser vandalizado em pleno Portugal do século XXI. Não vi qualquer condenação veemente por parte do miserável governo de António Costa, nem qualquer alarme social nas redações por parte das nossas autoridades multiculturais, que estão sempre prontas a ver coisas dignas da Alemanha dos anos 30, mas só quando lhes convém. Não houve choque, alarme, nem preocupação por tal acontecimento. As inúmeras marchas antissemitas e anti-Israel sob o manto do protesto pró-Palestina, onde se gritam cânticos de apelo à destruição do Estado de Israel, do rio ao mar, Palestina será livre, e onde nunca se pediu a libertação dos reféns. Em Lisboa, os repetidos atos de vandalismo do Centro Cultural Judaico. Mais uma vez, não houve debate público, alarme, nem ação dos nossos políticos. Seja uma tomada de posição veemente por parte do governo ou o reforço da segurança por parte da autarquia lisboeta. Não deixa de ser interessante que, enquanto isto passou pelos pingos da chuva e suscitou pouco ou nenhum interesse da nossa comunicação social, já a fixação de alguns papéis ameaçadores em duas mesquitas de Lisboa motivou imediatamente uma reportagem da RTP. Faz sentido que se faça uma reportagem se são colocados papéis ou cartazes ameaçadores à porta de uma mesquita. O problema é a diferença de tratamento da televisão pública. Em outubro, a apresentação do novo livro do jornalista judeu Henrik Zimmermann foi alvo de protestos que exigiram a presença de segurança, enquanto lá fora, outros antisionistas rasgavam esse mesmo livro. Quando João Coutinho de Figueiredo questionou publicamente as autoridades de segurança interna de Portugal sobre a possível presença da Irmandade Muçulmana no país, e tanto quanto sei, não obteve resposta. Este wokeismo autoritário e a cultura de cancelamento teve um efeito péssimo nas nossas sociedades. As pessoas deixaram de falar de certos problemas com medo de serem canceladas ou perseguidas. Ora, os problemas não desaparecem se não falarmos deles. Pelo contrário, acumulam-se e agravam-se de tal maneira que quando vamos resolvê-los é muito mais difícil ou já é tarde demais. Por isso, resolvi alertar aqui e agora para um desses problemas que tem a ver com uma organização extremista, teocrática, com intuitos confessos de subversão política dos países em que está implantada. Refiro-me à Irmandade Muçulmana. Em França foi conhecido há umas semanas um relatório elaborado pelo Senado, a pedido do Ministério do Interior, e o seu teor não teve grande eco na imprensa portuguesa. É pena. É pena e é estranho, porque o que lá está escrito é mesmo preocupante. Ficámos a saber que a Irmandade Muçulmana em França tem a estratégia discreta, paciente, mas assumida de criar ou infiltrar centenas de associações cívicas, escolas, autarquias e instituições do Estado, esperando o momento em que possam criar aquilo que o estudo designa como ecossistemas islâmicos de base local.
Nesses territórios, as leis da República valeriam na prática menos que a Sharia, a lei divina muçulmana, onde não há nem separação, nem sequer diferença entre política e religião. Se quiserem ter uma ideia do que é viver sob a Sharia, vão passar um mês ao Irão, onde a Sharia vigora. Vão, quer dizer, se forem mulheres ou homossexuais ou simplesmente gostarem de pensar pela vossa própria cabeça, não vão, porque não sei se voltam ou se voltarem, vêm com marcas dos castigos corporais severos que a Sharia também prevê. O relatório é sobre a França, mas fala de outras ameaças idênticas em países em que a Irmandade Muçulmana também está implantada. O Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha, entre outros. E em Portugal? Como de costume, ninguém sabe. O descontrole das fronteiras em anos recentes nem permite saber com rigor o número de imigrantes que temos, quanto mais saber se alguns poderão ter criado estruturas da Irmandade Muçulmana no nosso país. Por isso, sem medo, quero aqui chamar a atenção para esta ameaça que agora, antes que seja tarde demais, e quero apelar às autoridades de segurança interna para que apurem o que se passa com a Irmandade Muçulmana em Portugal e que divulguem as respectivas conclusões, porque é urgente sabê-lo. E antes que venha o habitual coro dos tais wokeistas autoritários a acusar-me de islamofobia, digo já para não me chatearem a mim, vão para a porta das embaixadas da Arábia Saudita ou do Egito ou dos Emirados Árabes Unidos, países islamofóbicos não devem ser, mas que já baniram a Irmandade Muçulmana, isso de certeza. O meu respeito pelo islamismo religioso não me impede de alertar para os perigos do islamismo político subversivo. A vinda a Portugal de duas bandas conhecidas pelo seu antissemitismo ao Festival Porto Primavera Sound em junho. Os Massive Attack, em que o seu frontman Robert El Naja é tão transtornado que nem sequer quer que o Spotify permita que as músicas da banda estejam disponíveis para os usuários em Israel. E os Kneecap, banda irlandesa que demonstraram publicamente apoio ao Hamas e ao Hezbollah. Chegando até a mostrar uma bandeira do Hezbollah durante um concerto. A mesma banda cujo um dos membros disse literalmente isto, referindo-se ao Partido Conservador inglês. E já agora publicaram esta imagem de um dos seus membros a ler um livro sobre intervenções do ex-líder do grupo terrorista libanês. A organização do Festival Porto Primavera Sound não tem, aparentemente, qualquer receio que o festival corra o risco de se transformar num comício nazi. E o Governo de Portugal, a RTP e a Câmara do Porto, que são parceiros do festival, também não. Se Robert El Naja ou os Kneecap fizessem saudações nazis enquanto gritavam a reação seria diferente e ninguém os convidaria para atuar em lado nenhum. E o problema é quem pensa que há diferença. Por fim, a cobardia que legitima a barbárie, quando o pusilânime governo de Luís Montenegro decidiu reconhecer um pedaço de território, sem governo, instituições ou sequer fronteiras bem definidas, como um Estado. As coisas não acontecem só aos outros, e tal como o governo australiano foi e é cobarde, também em Portugal poderemos ver um massacre a acontecer. Nunca se sabe quando alguém decide replicar o pogrom de Lisboa de 1506. Se gostaram do que viram, considerem deixar um like e subscreverem o canal. 2 cliques fazem toda a diferença. Obrigado por verem e até à próxima.